como vai a Argentina? É porque as informações que eu li, elas são conflitantes, depende de quem está falando. Tem uma galera que fala que vai bem, as coisas, apesar de... parece que os índices estão melhorando, não sei o quê. Tem uma outra galera que fala, porra, mas a galera tá passando um maior sufoco e tudo mais. Como é que vai a Argentina? Eles acabaram de atravessar uma grande crise política esses dias agora, né? Porque um dos tópicos que são muito contraditórios do governo Milei é justamente a assistência social, que o Plano Motosserra cortou uma série de assistências sociais, inclusive o reajuste para aposentados e pensionistas. Nesse final de semana agora, ou na sexta-feira, a gente teve a aprovação na Argentina de um reajuste das aposentadorias e das pensões. Inclusive a própria situação, o partido do Milei, também do Macri, né, que perceberam que iam perder a votação, eles boicotaram o processo. O Milei está acusando a Victoria Villarruel, que é a sua vice, de ser uma vendida, porque ela participou também da votação. Aí ela está acusando a Patrícia Burit, que é a ministra da Segurança, falando, não, mas você deveria ter contido. Enfim, uma grande guerra ali. Por quê? Porque o Milei, de novo, né, economia é mais cucubore, mas quando você pega os dados macroeconômicos, realmente a inflação reduziu, você tem uma melhoria da Bolsa de Valores, os dados macroeconômicos eles estão bons. Mas quando você analisa na qualidade de vida, principalmente da população mais vulnerável, aí que está o problema. Seja nos programas assistencialistas, seja na questão dos pensionistas. E acho que essa briga que a população, principalmente mais idosa, teve para ter um reajuste do poder de compra para uma população tão vulnerável, acho que mostra só, né, como economicamente dados macroeconômicos bons, mas socialmente ainda muitos problemas para a população mais vulnerável. Entendi. Como diria Maria da Conceição Tavares, o povo não come PIB. Que é mais ou menos o que o Ricardo falou. Você tem dados macroeconômicos muito bons, mas os ajustes geralmente são feitos nas classes mais pobres. E aí você tem um problema social, né? É fácil acabar com a inflação. Mata 20 milhões de pessoas. Se elas parar de comer, para de ter inflação de alimentos, né? No limite, é isso que a taxa de juros faz. Quando você aumenta a taxa de juros, você está fazendo? Você está tirando uma parcela da população do consumo, tirando uma parcela da população do emprego. Porque o que é inflação? Como tudo, oferta e demanda. Você tem a mesma quantidade de oferta. Quando você aumenta a demanda e se não aumenta a sua capacidade de ofertar, você gera um desequilíbrio no preço, né? Mais gente comprando do que produz para ser ofertado, o preço de equilíbrio sobe. Né? Sei lá, eu sempre dou exemplo meio tosco, né? Você tem 10 quilos de arroz e 10 pessoas querendo comprar o arroz. E 10 reais. O preço do quilo de arroz vai ser R$1, o preço de equilíbrio, né? Se você não aumentar a produção de arroz, continuar 10 quilos de arroz, e você agora jogar R$20 na economia, o preço de equilíbrio vai passar para R$2 cada quilo, né? Então, no limite, a inflação é isso. Você aumentou muito o consumo, a demanda, e você não aumentou a capacidade de ofertar. Tem uma pressão sobre o preço de equilíbrio sobe, aumenta a taxa de inflação. Tá? O que a taxa de juros faz? Porque a taxa de juros ela só atua sobre a demanda. Ela atua sobre a oferta de forma perversa, porque quando eu aumento a taxa de juros, eu estou aumentando o custo de capital, as empresas que iam investir em aumentar a capacidade de oferta não vão investir, porque ficou mais caro aumentar a capacidade de oferta, e também porque a política monetária está dando sinal que vai esfriar a demanda. Para que eu vou produzir mais se não vai ter demanda? Então, o Brasil está nesse ciclo há muito tempo. Eu não aumento a minha capacidade de ofertar na economia e eu fico só tentando controlar a demanda, né? E controlar a demanda, quando você aumenta a taxa de juros, é tirar uma parcela da população do consumo. Simplificando, eu aumentei a taxa de juros falando que uma parcela aqui vai comer menos, uma parcela vai perder o emprego, porque eu esfrio a atividade econômica, gera desemprego. Por isso tem o trade-off entre inflação e desemprego. Então o aumento da taxa de juros no limite é exatamente isso que eu te falei, é tirar a pessoa do consumo. Por isso que eu estou falando, é fácil você acabar com o problema da inflação. Mata 20 milhões de pessoas. Você não vai ter inflação. A taxa de juros que ela faz é isso, é manter quem já consome e quem já tem poder econômico consumindo, porque você está comendo menos. Eu tô comendo menos porque eu tô tentando ficar mais fitness. Você está querendo ficar mais bonitinho. Mas quando a taxa de juros era 2%, agora é 15%. De lá para cá, você parou de comer? Não. Você está comendo pior? Não. Quem está fazendo isso é a classe mais pobre. É. Porque quem já é rico, quem já tem acesso ao consumo, tem uma alimentação de qualidade, tem um acesso a lazer, acesso à cultura, não muda nada. Muito pelo contrário, quem tem capital melhora, porque agora eu tenho uma taxa de juros melhor para remunerar meu capital. Quando eu aumento a taxa de juros, o que eu estou fazendo é tirando a parcela mais pobre do consumo. Eu
eu estou diminuindo o poder de consumo deles, estou falando para eles comer menos, estou falando se ele quisesse trocar aquele carro, não vai mais trocar, porque a taxa de juros está mais alta, se ele quisesse trocar aquela geladeira, ele não vai trocar, se ele quisesse ir para uma casa melhor com um aluguel um pouquinho mais caro, ele não vai, porque a taxa de juros está mais alta, eu vou esfriar a atividade econômica, e ele vai ou ficar na situação que ele está, ou ele vai ficar mais pobre, ele vai consumir menos. É isso que a taxa de juros faz. Então, o que o Ricardo falou é exatamente isso que está acontecendo na Argentina. Ah, puta plano, corta aqui, corta... Cai tudo nas costas dos mais pobres. Por isso que tem um aumento de insatisfação social na economia. Com certeza, quem já é rico lá deve estar feliz com os índices macroeconômicos. Mas a população como um todo está feliz? Melhorou a situação dela? Não melhorou nada. Só piorou. Entendi. Você falou que o Brasil está nesse ciclo aí, a gente mexe nos juros o tempo inteiro, mas mexe Bom, posso estar falando grande merda aqui, né? Vocês que são os especialistas. Mas o que tu quer dizer com a gente estar preso nesse ciclo há muito tempo? Que a gente não produz mais? É porque a nossa economia não é dinâmica. Primeiro que a gente desindustrializou o país desde a década de 90. A gente adotou a cartilha, o consenso de Washington, a cartilha do FMI, e a gente simplesmente desindustrializou o país, né? O Plano Real ajudou a desindustrializar o país também. Quem começou foi o Collor, mas o Plano Real ajudou porque a gente controlou a inflação, mas o remédio foi muito amargo. Porque para controlar a inflação, a gente teve que controlar a taxa de câmbio até 99, e a gente controlou a taxa de câmbio com taxa de juros muito altas. Então, taxa de juros muito alta. O que é uma taxa de juros muito alta? Chegou a 40% na época depois do pós-Plano Real, né? E até hoje, 15% é a taxa de juros muito alta. Então, a taxa de juros muito alta, ela inibe o investimento. Então, o Brasil já vinha se desindustrializando, ele continuou se desindustrializando. Você não tem fontes de financiamento para industrializar o país, né? O BNDES sempre com um papel um pouco mais tímido, sem caixa, porque quem injeta dinheiro no BNDES é o Tesouro Nacional, né? Não tem caixa, o Brasil se desindustrializou. Então, a gente não tem uma economia dinâmica. O que é uma economia dinâmica? Tem uma grande base instalada, onde você pode aumentar a sua capacidade ociosa de ofertar bens e produtos muito rapidamente. Mesmo as economias que são dinâmicas, sempre a demanda vai aumentar numa velocidade muito maior do que a capacidade de ofertar. Então, você vai aumentar a demanda, vai passar um tempo, você consegue aumentar. Quando a economia é dinâmica. Como a nossa economia não é dinâmica, aumentou a demanda, a gente não aumenta a nossa capacidade de ofertar, porque nossa economia já é muito desindustrializada, não tem um dinamismo na nossa economia. Então, se você não der um tempo para os empresários investirem em capacidade de ofertar, de produzir, né, você não consegue elevar a sua capacidade de oferta. Então, aumenta a demanda e aumenta a taxa de juros. Aí o que eu faço? Quem está aqui na oferta não vai investir em aumento de capacidade de produção de ociosa, e quem está demandando vai diminuir a demanda. Então, eu fico o tempo todo fazendo isso aqui. Ó. Aumenta a demanda, diminui a demanda. Aumenta a demanda, diminui a demanda. E a economia não cresce em capacidade de ofertar. Então, a economia brasileira deveria, estruturalmente, dar um tempo maior para essa capacidade de ofertar aumentar. E a nossa política monetária é proibitiva. Por quê? Porque algum iluminado pegou o sendo a média de taxa de inflação de 4% e baixou para 3%. Era 4 com a banda de 2. Podia oscilar de 2 a 6. Aí baixou o sendo a média de 4 para 3 e a banda de 1,5. Agora só de 1,5 a 4,5. A economia não mudou nada estruturalmente para ter feito isso. Quando eu falo iluminado, é iluminado mesmo, tá? Se você pegar a história, o Ilan Goldfunk foi do Banco Central do Temer, que perguntaram para ele num congresso desse por que tinha baixado a média de 4 para 3, ele não soube responder. Ele falou, é porque na Colômbia e no Chile é assim. Não teve, entendeu? Então, por isso que a minha crítica ao governo atual por que não voltou esse centro da meta para 4? Se o centro da média tivesse voltado para 4 e a banda continuasse de 2, a economia não foi controlada com esse centro da média de 4, não ia gerar nenhum risco hiperinflacionário no Brasil. A gente não estaria com a taxa de juros em 15%. E você mantendo a taxa de juros mais baixa durante um bom tempo, as empresas têm incentivo para aumentar a capacidade de produção, base instalada, industrializar o país, aumentar a capacidade de produzir, entendeu? Dá pra gente especular aqui o que seria uma taxa de juros boa? Cara, a gente tem uma taxa de juros real acima de 8%, né? Isso, a taxa Selic é 15%, a inflação está girando ali em torno de 5%, 5,5%. A gente está com a taxa de juros de quase 10% real. Acho que só da Rússia é maior no mundo, né? A Rússia, mas também a Rússia está em guerra. Acho que é só a Turquia.
A A Turquia? nossa é maior que da Rússia. Então, assim, o Brasil é o país mais arriscado do mundo. Eu brinquei esse dia. É mais arriscado que o Afeganistão, o Brasil. Por que a nossa taxa de juros é a segunda maior taxa de juros do mundo? Não faz sentido. Aí a justificativa dos economistas liberais é porque a gente precisa manter um spread para a taxa de juros americana, né? Que aí eu tenho um spread, um diferencial, eu mantenho os dólares aqui no Brasil. Porque se eu baixar, os dólares vão embora, afeta a taxa de câmbio muito alta, impacta a inflação também. A desculpa deles é sempre essa, né? Ué, então controla o fluxo de capitais. A China só cresceu porque controlou. Bretton Woods, o que foi Bretton Woods? Os 30 anos lá, que foi, inclusive, é denominada a Era de Ouro do Capitalismo, né? De Bretton Woods, a reunião foi em 44, mas foi no pós-guerra, né? Então, de 45 até início da década de 70, 30 anos de chamada Era de Ouro do Capitalismo. O acordo de Bretton Woods era justamente essa, era não ter movimento de capitais especulativos, né? Os países do acordo de Bretton Woods ia ter uma taxa de câmbio quase que fixa, só poderia ter fluxo de capitais para a economia real. Então, o Igor comprou esse microfone dos Estados Unidos. Vai ter um fluxo de capitais, entendeu? Eu comprei o bonequinho lá da China. Vai ter um fluxo de capitais. Obviamente que a China não estava em Bretton Woods, mas iria ter um fluxo de capitais. Então, era proibido o fluxo de capitais especulativos. Era só para transações comerciais mesmo, reais, né? Foi assim que eles fizeram o mundo crescer no pós-guerra e se reindustrializar e as nações se recuperarem da guerra, né? E aí acabou o Bretton Woods, veio o Acordo de Plaza lá, que ferraram o Japão e... Principalmente o Japão, né? Mas Japão, Alemanha, França e Reino Unido. E hoje o Brasil adotou essa agenda de livre fluxo de capitais. A gente deveria ter alguma coisa regulatória que impedisse essa promiscuidade do capital financeiro. Porque se eu não tivesse livre fluxo de capitais, eu não precisaria usar tanta política monetária para manter o dólar dentro do Brasil. Então tem várias coisas que o Brasil continua fazendo errado, e se continuar fazendo errado, vai ter sempre o mesmo resultado.